Como fazer a gestão de desempenho, principalmente nesse contexto em que tem aumentado significativamente o trabalho remoto? Vem comigo na reflexão de hoje. A primeira coisa importante a gente se dar conta que fazer gestão de desempenho não é cobrar resultados. Muitas vezes os gestores estão tão ávidos para falar sobre o resultado e cobrar as pessoas que eles não percebem, mas eles acabam colocando um tom na voz, um jeito de falar, na fisionomia, que a outra pessoa se sente acuada, com medo, insegura. Quando, na verdade, fazer gestão de desempenho nada mais é do que você identificar quais são os impedimentos que estão fazendo com que a pessoa não entregue aquilo que ela precisa entregar. E, por vezes, descobrir quais são os elementos que têm facilitado ela entregar aquilo que ela precisa entregar. Ou até mesmo quais são as condições, os elementos que estão fazendo com que ela entregue mais do que aquilo que tínhamos previsto dela entregar. Então, gestão de desempenho significa conversar com a outra pessoa de modo a descobrir quais foram as condições que acabaram gerando aquele desempenho que ela teve nesse mês. Então, a primeira coisa importante, para eu poder falar sobre o desempenho, eu tenho que ter acordado, combinado com a pessoa quais serão os indicadores que vão dizer se ela desempenhou bem ou não. Esses indicadores podem ser relacionados ao tempo que ela leva para dar retorno, pode ser relacionado à quantidade de ligações que ela faz, pode estar considerada a quantidade de produtos que ela produz, pode ser quantidade de conteúdo que ela tem que gerar, enfim. Temos que ter combinado claramente o que precisa ser entregue, como precisa ser entregue, quando precisa ser entregue, de modo que nós tenhamos, então, medidas, referências. Então, se eu digo, olha, este mês você precisa fazer 10 desta atividade. No final do mês, nós vamos verificar se essas atividades aconteceram ou não. Se ela fez 10, 11, 12, 9, 8. Na hora que chega a hora da conversa sobre o desempenho, uma vez que a gente já tenha estabelecido claramente sobre o que vamos conversar, né, porque já tem um indicador do desempenho, então na hora que chega para falar sobre essa conversa, nós vamos conversar, versar um com o outro, para que eu possa entender o número foi esse, mas quais foram as condições, em outras palavras, o que aconteceu ou deixou de acontecer para que o número seja esse. Porque quando se cobra o resultado, muitas vezes a gente não tem um olhar para as condições. A ideia é sair do foco no resultado para o foco nas condições. O que precisaria ter acontecido, que se tivesse acontecido você conseguiria ter feito? Ou o que aconteceu, que você conseguiu fazer muito mais do que a gente tinha previsto que você faria? Porque o desempenho, dependendo das condições, do contexto em que aconteceu, naturalmente ele pode ser muito maior do que a gente tinha previsto, como ele pode ser aquém, menor do que nós tínhamos previsto. O que queremos é aprender, é melhorar para ajustar para o próximo mês ou para os próximos meses o indicador, para que a pessoa possa encontrar um padrão em que ela possa performar bem, entregando com a qualidade adequada, no tempo adequado, com o custo adequado, e que a pessoa esteja feliz também fazendo isso. Então a ideia aqui é buscar compreender, buscar aprender a partir do acontecido, buscando as condições, ou seja, os elementos que aconteceram. Uma pessoa que tem que sair de casa, pegar o carro todo dia, às vezes depende de trânsito, às vezes depende de clima, às vezes depende de uma situação política que esteja acontecendo, uma manifestação ou social, né? Uma manifestação que estava numa avenida e naquele dia, se a gente está falando sobre desempenho diário, né? Naquele dia ela não conseguiu ter aquele resultado que ela teve nos dias anteriores. Então, qual foi a condição? Por que isso é importante, Gilberto? Porque uma vez que a gente identifique algumas condições que restringem o desempenho, ou seja, algumas causas que impeçam o desempenho acontecer, podemos criar um plano de ação. Ou seja, e o que a gente vai fazer diferente da próxima vez que acontecer isso? Qual será o nosso plano B? Porque a ideia de conversar sobre o desempenho é gerar aprendizado. Se eu fiz algo que funcionou bem melhor, bora aprender com isso para que eu possa incluir mais disso no meu fazer e às vezes compartilhar com outros colegas a mesma estratégia. Se eu fiz algo que não funcionou, bora aprender com isso.
e vamos compartilhar para que mais pessoas evitem esse caminho, uma vez que ele já foi testado e já vimos que ele não funcionou. Então, o objetivo da gestão do desempenho é gerar aprendizagem para que o sistema possa otimizar e melhorar cada vez mais. Mas muitas vezes, as conversas de desempenho passam a ser discussões de por que você fez ou do porquê você não fez. E muitas vezes, os líderes acabam criando uma certa expectativa do quanto as pessoas seriam capazes de fazer, mas não conversa com as pessoas se as condições estão adequadas. Que tipo de condições, Gilberto? Por exemplo, o quanto a pessoa está motivada, realmente engajada para fazer aquilo. O quanto ela está preparada, capacitada para fazer aquilo. De 0 a 10, que nota daríamos? Que nota ela daria? E o quanto ela tem os recursos necessários para fazer bem o trabalho dela, principalmente no trabalho remoto. No trabalho remoto, será que a nossa equipe está com as condições adequadas? A internet de qualidade, uma mesa de qualidade, um computador de qualidade, uma cadeira de qualidade. Ela tem na casa dela um ambiente que permita ela se concentrar adequadamente para as atividades que ela precisa realizar. Então, se eu não cuidar das condições e só ficar falando do resultado, pode ser que a gente converse, aumente o tom de voz, fique nervoso, mas no final não estamos melhorando nada. Agora, se nós olharmos para as condições que geraram o desempenho, aí sim, aí podemos atuar. E com certeza, atuando nas condições, o resultado se transforma. Apenas conversar sobre o resultado para conversarmos sobre as condições que geraram o resultado. Dessa forma, fazemos uma gestão de desempenho muito mais madura, muito mais consciente e, naturalmente, muito mais produtiva. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui com um novo conteúdo, uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.